Olá, tudo bem? Voltei. E hoje eu vou trazer para você mais uma palavra que vai edificar a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Aí tem um sininho, você vai acionar esse sininho e toda vez que tiver uma mensagem nova, você será notificado. A sua inscrição é muito importante. Às vezes você visualiza, ouve a palavra, mas não está inscrito. E se você passar adiante essa mensagem, sempre incentive as pessoas a se inscreverem no canal, para que nós possamos ter mais conteúdos para vocês, para que a gente possa permanecer mais tempo, até mesmo para levar a palavra de Deus a mais pessoas em nome de Jesus. E a Bíblia, nós vamos ler, se você tiver com a sua Bíblia, é no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 e seguintes. Tá bom? Eu vou ler com vocês. Quem tem a Bíblia, lê. Quem não tem, só faça ouvir, porque a Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo de número 9 de Lucas 18. Propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando ainda de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos, porém, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui Deus está nos falando em relação ao orgulho, à soberba. Tem que tomar muito cuidado. Muitas das vezes você não tem tido sucesso na sua oração, até mesmo por falta de humildade. Você vai ver aí no versículo 11 que o fariseu, ele se colocava de pé e ele dizia que ele, olha aí para o versículo 11. O fariseu de pé assim orava dizendo a si mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens. Ou seja, a oração dele, ele se achava melhor do que todo mundo, do que todos os homens. E aí, inclusive, ele cita o próprio publicano, e nem como esse pecador que está aí orando. Uma das coisas que você tem que ver quando você orar é você ser humilde diante de Deus. Nunca se gabe, nem pelo cargo que você exerce na igreja, nem porque você é parente de alguém grande, sei lá, de repente é filho de pastor, é mulher de pastor, é o próprio pastor, é o tocador, é o levita, é a pessoa que de maior confiança na igreja. Deus, ele não olha para isso não. Você tem que ser humilde. Uma das coisas que está faltando no fariseu é exatamente isso também, a humildade. Uma das coisas que você vê quando a Bíblia fala que ele se põe de pé e ele ora consigo mesmo, é como se Deus não estivesse ali. Você já viu uma frase que as pessoas falam assim: tem oração que não passa do teto. Não que eu precise de um teto para minha oração, porque Deus é espírito. Então, no momento em que eu curvo o meu joelho, eu dobro o meu joelho, eu curvo a minha cabeça para falar com Deus, ele já está ali presente. Ele não precisa de telhado, ele não precisa de nada, porque Deus é espírito. Mas quando a expressão que fala que a oração não passa do teto, é porque não chegou nem perto de Deus. Por quê? Porque havia esse tipo de problema aqui. Ele estava ali orando, mas ele estava tão soberbo, tão orgulhoso, tão vaidoso, tão cheio de si, que ele se achava melhor do que todo mundo. É tipo quando nós estamos intercedendo por alguém, uma das coisas que mais você tem que saber, você que é uma pessoa que gosta de orar pelo próximo, que participa de grupos de oração, quando você se colocar diante de Deus para orar por alguém, nunca diga: Deus, eu estou orando por esses pecadores. Nós somos pecadores, nós pecamos, nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, nós precisamos da bênção de Deus, nós precisamos do perdão do Senhor. Então sempre se coloque na mesma posição da pessoa por quem você está orando, porque isso representa diante de Deus o quê? A humildade. Isso mostra que você não está ali
achando que você é melhor do que a pessoa por quem você está orando, que era o caso do fariseu. O fariseu, ele se achava muito crente, ele se achava muito cheio do poder, ele se achava muito perto de Deus, quando na verdade o próprio Jesus vai dizer que quem sai justificado era o publicano. Porque a Bíblia diz aí que o publicano, ele nem sequer, ele estava de pé, mas ele nem sequer levantava a cabeça. Por que não levantava? Porque ele se via pequeno diante de Deus, ele sabia que ele diante do Senhor, naquele momento, daquela oração, ele tinha que se humilhar, porque a Bíblia manda que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Então, uma das coisas que nós temos que saber que para termos uma oração bem-sucedida é sermos humildes, é nos humilharmos diante de Deus. Essa humilhação não quer dizer que você vai dizer, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um fraco, Não é isso. É você reconhecer a grandeza de Deus. É você reconhecer que tudo que você tem, tudo que você vier a ter, vem das mãos de Deus. E se Deus não te abençoar, como diz o Salmo 127, se Deus não edificar, se Deus não operar, se Deus não te der, você não vai ter. Então o fariseu, ele se achava, ele dizia, eu não sou pecador como esses outros. Ele vai dizer, eu jejuo 2 vezes na semana, cuidado. O jejum é importante? É. Mas você precisa saber o porquê você está jejuando. O jejum não é para receber bens materiais. Por exemplo, eu quero passar em uma prova, vou fazer um jejum. Não, eu quero ganhar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ser curado, eu vou fazer um jejum. Não, o jejum é para fortalecimento espiritual. É quando você se examina e você percebe que você não está tão bem com Deus. Eu não sei se você já tomou vitamina, né? Vitamina porque quando você sente alguma deficiência de alguma parte do seu corpo, você toma vitamina. Por exemplo, para combater agora no inverno, vitamina C, para evitar, para que você não fique gripado, não fique resfriado. Então você toma vitamina C. Às vezes o cabelo está caindo, às vezes a unha está ruim, aí você tem que tomar também um tipo de vitamina para que você possa ter unhas fortes, cabelo bom, bonito. Isso é a vitamina. O jejum é a vitamina do espírito. Quando você sente que você não está mais em comunhão com Deus, a sua vida com Deus já não é tão boa como era antes, está na hora de você fazer uma consagração, está na hora de você fazer um jejum. Mas esse jejum não lhe dá o direito de achar que você é melhor do que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, o jejum, quando você faz ele, e ele é realmente um jejum com propósito de se aproximar de Deus, você reconhece que você não é nada. A própria Bíblia diz que você tem que se considerar menor, pequeno diante das outras pessoas. Aquele que quer ser o maior, torne-se quem? Torne-se o menor. É o que a Bíblia diz. Então, orgulho, soberba, vaidade, isso não é coisa de Deus. O próprio Jesus se desfez da própria glória. Ele andou no meio de todo mundo como todo mundo. Ele não saía se gabando, eu sou Jesus, eu sou o tal, eu sou o cara. Não, ele simplesmente falava do amor de Deus, falava da palavra de Deus e levava o evangelho a toda criatura. É o que o jejum pode fazer comigo e com você. Nos fazer reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E que tudo que temos e viermos a ter vem das mãos de Deus. Se você tem um cargo, se você tem um emprego público, se você tem um bom salário, se você tem uma saúde invejável, se você tem uma boa aparência ou não, não interessa o que você tem. Tudo que você tem vem de Deus. E é isso que você tem que saber. Então, quando ele faz o jejum, que ele diz assim, eu faço o jejum 2 vezes na semana. Não, isso não quer dizer nada. Porque se você faz jejum e você se gaba disso, você já perdeu a bênção. Esse jejum seu já não fez efeito. E ele fala também, e eu dou o dízimo de tudo. Dízimo é mandamento. A Bíblia diz, trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro. Ou seja, eu tenho obrigação de devolver meu dízimo. Eu tenho obrigação, porque é bíblico. Por causa de vós, dizimista, eu repreenderei o devorador. Então, se você quer ter uma vida de prosperidade, de sucesso, você tem que ser fiel a Deus no seu dízimo da sua oferta. Mas eu não concordo, aí é com você e Deus. O que a Bíblia diz é isso. E é isso que eu faço, é isso que Deus me ensina até hoje. De tudo que eu tenho, eu vou e tiro meu dízimo, devolvo meu dízimo. E outra coisa, eu não dou dízimo, eu devolvo o dízimo, porque quem me deu a renda foi Deus. Mas você trabalhou, mas eu trabalho porque Deus me deu esse trabalho.
Foi você quem fez alguma coisa e recebeu seu dinheiro. Eu recebi porque Deus abriu a porta para mim. Então, de tudo que eu tiver, a 10ª parte eu devolvo ao Senhor. Mas e o que eles estão fazendo? Não me interessa o que vai ser feito desse dinheiro depois que eu devolver. Eu estou devolvendo a Deus. É por isso que antes de você devolver seu dízimo na sua igreja, você tem que apresentar primeiro a Deus. Deus está aqui. É a minha fidelidade ao Senhor. Eu estou devolvendo a Ti porque a Tua palavra diz: trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro. E outra coisa, é dízimos e ofertas. E é isso que nós temos que praticar. Para quê? Para que a gente possa prosperar em tudo, em nome de Jesus. Lembre, riqueza não é sinônimo de prosperidade, tá bom? Você pode prosperar com o seu salário. Você pode ter muito dinheiro e não ser uma pessoa próspera. Você pode não ter dinheiro nenhum e mesmo assim você ser uma pessoa próspera para a glória de Deus. Então, voltando aqui, o fariseu ele se achava. E a oração dele não era correspondida. O próprio Deus não se agradou porque o próprio Jesus vai dizer. Quem saiu justificado dessa oração foi quem? Foi o publicano. Porque o publicano dizia: Deus, olha aí, o versículo de número 13. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Ou seja, ele se achava, quando a Bíblia fala aqui o pecador, porque todos nós pecamos. Nós só não vivemos na prática do pecado, mas todos nós pecamos. É por isso que toda vez que você fizer oração, pede a Deus perdão pelos seus pecados. Deus, perdoa os meus pecados, conscientes e inconscientes, pensamentos, palavras, gestos, sentimentos, me perdoa. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já se tornou um pecador porque acabou de mentir. Então, quando o publicano ele se curva diante de Deus, você pode observar que a Bíblia diz que ele também estava de pé. O fariseu também estava de pé. A posição não interessa aqui. O que interessa é o que eles estavam sentindo naquele momento. O que eles queriam passar com a oração deles. E o publicano aqui, ele está ali de pé, apesar de estar de pé, ele estava ali, mas o coração dele, a vida dele estava sendo derramada diante de quem? Do altar do Senhor. Quando a Bíblia diz que ele nem os olhos levanta, ele reconhece a grandeza de quem? A grandeza de Deus. Lembra de Moisés? Moisés disse: Deus, eu quero ver a tua face. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: homem nenhum vê a minha face e continua vivo. Eu vou passar, e quando eu passar, você vai me ver pela fenda da rocha. E a Bíblia diz que ele vê. Quando Deus passa, ele olha e vê. Mas a glória de Deus era tão grande que ele não conseguia olhar nos olhos de Deus. Gente, você tem que ter humildade diante do Senhor. Mas eu sou da igreja fulano de tal. Placa de igreja não interfere em nada no seu sucesso com Deus. Eu costumo pensar, eu penso assim, que onde vai ter muita placa de igreja é no inferno. Porque aqui, para Deus, placa de igreja não vai interferir em nada. Você pode ser da igreja mais famosa do mundo. Se você não tem vida com Deus, a sua oração não vai ser atendida. Você pode dar o maior dízimo. Porque o fariseu diz aqui: eu dou o dízimo de tudo. Você pode ser o maior dizimista da igreja, a coluna que sustenta a igreja. Esse dinheiro seu não compra a sua bênção. Esse dinheiro não garante a sua salvação. Você tem que ser fiel a Deus. Lembra da viúva pobre? Ela só tinha aquelas moedas e ainda assim ela foi fiel porque ela deu tudo o que tinha. Deus quer a sua fidelidade. Deus quer não só a parte física, a parte material, mas Ele quer também a parte espiritual. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Lá em Tiago, o capítulo 4, versículo 2 e 3, Tiago vai advertir ali que nós pedimos e não recebemos porque estamos pedindo mal. Quando é que uma oração não é respondida? Quando eu peço para minha própria soberba, para minha própria glória, quando eu não dou glória a Deus, quando eu busco por ganância, por inveja, porque fulano tem, eu também quero ter, porque o Senhor deu a fulano, eu também quero ter. Não. Você vai buscar de Deus a bênção que você necessita, e Deus, que conhece a sua necessidade, a Bíblia diz, suprirá uma por uma em nome de Jesus. E outra coisa, suprirá não, a Bíblia diz: Deus em sua glória supriu todas as suas necessidades. Ou Ele vai suprir, Ele suprirá todas as suas necessidades em nome de Jesus. Então nós precisamos buscar a direção de Deus, porque Deus, Ele quer que você seja o quê? Humilde.
Ele quer que você reconheça suas falhas. Ele quer que você o reconheça em todo o tempo. A oração do Pai Nosso vai dizer: Pai Nosso que está no céu, sempre saiba, Deus está acima de tudo e de todos. Então não adianta você usar de repente, até mesmo de manhã. Tem gente que possa ser até que na hora da oração queira ser assim, humilde demais. Ah, Deus, eu sou um coitado. Você não é coitado, também não é um todo-poderoso. Você é um servo. E como servo de Deus, reconheça as suas falhas, reconheça as suas fraquezas, reconheça as suas dificuldades. Coloque-se diante de Deus, não como alguém superior a quem quer que seja, mas como alguém que conhece o seu direito pela palavra, para que você também possa dar sua bênção, da sua vitória em nome de Jesus. Então eu lhe faço uma pergunta: quem é você na fila da oração? O fariseu ou o publicano? Você não é o todo-poderoso, mas também não é o coitado. Você é aquele que sabe o seu direito pela palavra. E se você sabe disso, peça, porque a Bíblia diz que quem pede, recebe. E assim Deus te abençoará, ouvindo a sua oração e te respondendo em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito Deus e glorioso Pai, que possamos ser a pessoa certa, Senhor, nessa oração. Que possamos tocar os céus, porque o Senhor procura aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Tire de nós toda soberba, tire de nós toda vaidade, tire de nós todo engano. Queremos, ó Deus, nos humilhar diante de Ti, sim. Não nos achando inferior a quem quer que seja, ou seja, nos achando coitado, nos diminuindo, mas reconhecendo a nossa fragilidade diante de um Deus tão glorioso, tão grandioso que é o Senhor. Ó Deus, tira de nós toda a vaidade, toda a soberba. É nisso que o Senhor quer falar através dessa palavra, que nós não devemos nos gabar de nada, não devemos entrar na Tua presença se achando que podemos tudo, porque não é bem assim. Nós temos que buscar a Ti, buscar a Tua direção e crer que o milagre do Senhor já é nosso para a glória de Deus. Repreendo você, espírito contrário, repreendo você, espírito de ganância, vaidade, soberba, orgulho. Eu te repreendo em nome de Jesus. Mando que você vá embora, que você desapareça em nome de Jesus. Que você receba a bênção, que o Senhor possa revelar todos os dias a palavra dele às nossas vidas, aos nossos corações, em nome de Jesus. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Você é meu companheiro para compartilhar essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.